quero saudar o Padre Leonardo Pereira, nosso vigário-geral da Diocese e coordenador diocesano da Pastoral, Padre Volney Vanassi, pároco da Catedral Santa Teresa, e também o Padre Tiago, vigário da Catedral. A senhora Silvana de Conto, coordenadora da Casa Madre Teresa, a senhora Cristina Gregoleto, diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Caxias do Sul, a senhora Lúcia Rombaldi David, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança, e também a senhora Doracélia de Melo, da Coordenação Regional da Pastoral da Criança, a senhora Adiles Menegúcio, coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, o jornalista Felipe Padilha, assessor de comunicação da Diocese, e através dele eu quero saudar todos os profissionais da imprensa aqui presente e expresso a minha profunda gratidão às emissoras de rádio e TV da região e às plataformas digitais, que através também das plataformas digitais estão levando ao querido povo de Deus, de todas as realidades sociais, essas palavras que marcam o início do tempo da Quaresma. Saúdo todos os colaboradores também da Casa Madre Teresa. Nesse momento em que fazemos o lançamento da campanha da Fraternidade de 2023 na nossa Diocese de Caxias do Sul. Que uma campanha que tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo favorável para a conversão. Contudo, embora a conversão seja um movimento inicialmente pessoal, interior de cada pessoa, ela não pode ser apenas uma atitude individualista. Uma vez que a vontade de Deus, desde a criação, se manifesta como projeto de vida a um povo eleito, nutrido, formado e enviado pelo próprio Deus. Na nova aliança, este povo somos nós, Igreja, chamada a ser sacramento de salvação integral para o mundo. E a nossa conversão quaresmal deve desenvolver-se como realização da vontade de Deus, de modo pessoal, comunitário, eclesial e também social. Com Deus sonhamos um mundo justo e fraterno, em que todos tenham vida e a tenham em abundância. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, numa caminhada sinodal e evangelizadora, propõe à Igreja e a todos os homens e mulheres de boa vontade deste país, pela 60ª vez, desde 1964, em edição nacional, a campanha da fraternidade. Expressão de comunhão, conversão e partilha. A campanha da fraternidade tem como objetivos permanentes despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. A campanha da fraternidade não é uma campanha sobre a Quaresma. Ela não anula a realidade da caminhada, digamos, espiritual da Quaresma e seus exercícios de piedade já tão vividos pelo povo de Deus, a saber, a oração, o jejum, a esmola, a caridade, via sacra, retiro, confissão e tantos outros exercícios espirituais. Devemos olhar a Quaresma como tempo favorável para a conversão pessoal e coletiva, pois a fé, ela tem uma dimensão social. Assim, a campanha da fraternidade questiona cada pessoa de boa vontade, grupos eclesiais, instituições civis, acerca de seu envolvimento com as transformações espirituais, sociais,
políticos, econômicos, ecológicas, a fim de verificar a consciência com o próprio Deus, com o projeto do reino de Deus, mediante a escuta mais atenta e comprometida do Evangelho. O tema da campanha da fraternidade de 2023, fraternidade e fome. Para a humanidade, a fome não é só uma tragédia, mas também uma vergonha, nos recorda o Papa Francisco. Porque em grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, por desperdício, por tantas situações que ferem a vida das pessoas e ferem o projeto de Deus. Em nossos dias, para muitas populações pobres, a questão alimentar assume aspectos dramáticos, pois coloca em risco a própria vida. Na sociedade humana, a fome, além de ser uma tragédia, é também um escândalo. É a negação da própria existência, como nos lembra o Papa Francisco. A fome é um contra-testemunho que não reconhece de forma prática a dignidade integral das pessoas. Não reconhece a primazia do bem comum. Corremos o risco dos indigentes e suas necessidades se tornarem invisíveis aos olhos da sociedade, ou reduzidos às nossas ações ou ao mero assistencialismo, que embora ajude e é tão importante em certos momentos, mas não transforma efetivamente a estrutura de pecado. Esta é a terceira vez que a CNBB aborda uma campanha da fraternidade sobre a fome. Já tivemos uma em 1975, 1985 e agora novamente nesse ano de 2023. A conversão, concretizada nas mudanças de atitudes e comportamentos, é a principal proposta que o período quaresmal nos oferece. É no processo da conversão social que somos impulsionados a agir em benefício da humanidade. Sem ela, nossas ações se voltam à perspectiva ou garantia do eu, na qual vale tudo, inclusive a aniquilação do outro pela fome. Que o Senhor da vida, com sua ternura e compaixão, nos acompanhe no caminho da construção da fraternidade, da comunhão e superação da miséria, que leva milhares de pessoas a não terem o que comer, para que todos possam viver com dignidade a vida, dom de Deus. As várias dimensões da pastoral, principalmente aquelas que tocam a realidade dos extremos da nossa sociedade. Pastoral da criança. A criança é a primeira vítima de uma realidade onde se passa fome. Ela é a primeira vítima, porque às vezes também ela se torna protagonista de prover comida para a família. Temos também a realidade das pessoas idosas, a pastoral da pessoa idosa, onde as pessoas que percorreram um caminho de vida, muitas vezes quando chega na idade avançada, se encontram numa situação de vulnerabilidade social, de abandono, de fome, de exclusão. E nós não podemos, como sociedade, independente da fé que professamos, fechar os olhos a essas realidades que ferem a vida. Por isso queremos também trabalhar juntos com os meios sociais das prefeituras, com toda essa realidade de homens e mulheres que estão envolvidos na dimensão do cuidado da vida na nossa sociedade. É importante somarmos forças. É importante reforçarmos essa corrente do bem e, acima de tudo, essa corrente de solidariedade e de fraternidade, nesse tempo em que nos dispomos a fazer um caminho de crescimento espiritual, de estarmos mais perto de Deus, e que se estarmos mais perto de Deus, nos leve também a estarmos mais perto dos nossos irmãos e irmãs, principalmente daqueles que passam por privações e necessidades.
que passam fome. Agradeço desde já essa disponibilidade dos meios de comunicação da nossa região de nos ajudarem na divulgação da campanha da fraternidade e de serem protagonistas de um tempo novo na sociedade. De serem protagonistas na construção de uma sociedade mais fraterna, solidária, caritativa. Que ninguém se sinta excluído, mas que todos se sintam lembrados e amados, porque todos nós somos filhos e filhas do mesmo Deus e Pai. Passo a palavra agora, o Felipe, ao... Muito obrigado. Muito obrigado, Dom José, pelas suas palavras nessa abertura, contextualização da campanha da fraternidade deste ano. De pronto, passamos a palavra para Cristina Gregoletto, que é diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Caxias do Sul. Ela vai nos expor alguns dados, alguns números importantes sobre a situação da fome. Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui hoje. Trabalho já há 19 anos dentro da política de segurança alimentar e vim com a função, então, de apresentar alguns dados. Eu vou pedir licença para ficar em pé, para não ficar de costas para vocês. Então, a gente começa a falar em segurança alimentar no nosso país a partir da década de 40, com o Dr. Josué de Castro. E, naquele momento, ele já aponta a fome como um problema social e não por falta de alimentos, né? Então, eu tenho uma frase dele que até hoje a gente fala, que a fome é uma expressão biológica dos nossos males sociológicos. A construção dessa política no nosso país, ela teve altos e baixos, e isso fez com que o sistema que foi implantado de segurança alimentar ainda não ocorra efetivamente, né? Então, lá em 93, a gente começou a ter toda uma mobilização popular com o nosso saudoso Betinho, de Quem Tem Fome Tem Pressa, através da ação da cidadania, e pela primeira vez se constituiu o CONSEA Nacional. E ele tinha uma tarefa muito importante, que era de elaborar um plano de combate à fome. Logo em seguida, a gente já teve uma conferência nacional, porém, em 95, este CONSEA foi extinto. Novamente começaram as mobilizações sociais, e em 2003 a gente teve a reinstalação do CONSEA, e aqui de uma forma com um funcionamento mais próprio, porque ele era ligado à presidência da República e teve uma inserção de recursos também para esses programas. O que a gente percebeu, né, que a gente conseguiu ter evolução nessa política de segurança alimentar no nosso país, quando a gente teve as instituições, a sociedade civil e o governo público trabalhando junto. Então, isso é muito importante, e por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque quando a gente vê que a junção dessas instituições, elas conseguem ter um resultado muito mais efetivo. Já em 2004, sai uma conferência com diretrizes muito importantes, porque a partir daí se cria a Lei Nacional e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E em 2010 a gente tem outra vitória importante, né, que o direito à alimentação ele foi incluído na nossa Constituição Federal. Então, até 2010, a alimentação não aparecia como um direito básico do cidadão brasileiro. Porém, em 2019, a gente tem novamente a extinção do governo do CONSEA e algumas dificuldades de execução de alguns programas ligados a essa área. Quando a gente fala em segurança alimentar, o que a gente quer dizer, né? O que é esse conceito? São as pessoas tendo acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, e que isso não comprometa o acesso a outras necessidades essenciais que ela tem. Então, quando ela precisa parar de estudar, quando ela precisa se desfazer da moradia dela para poder comer, ela não está em segurança alimentar. Em termos de estudos, né, a gente começa a ter dados de segurança alimentar no nosso país a partir do ano de 2004. A gente usa um questionário chamado EBIA, onde a gente classifica a população brasileira em segurança alimentar, dentro daquele conceito que eu apresentei para vocês, ou em 3 níveis de insegurança alimentar: a leve, a moderada e a grave. Então, quando a gente diz que uma pessoa está em insegurança alimentar leve, é uma pessoa que já sente dificuldade de acesso ao alimento,
né? Ela tem insegurança se ela vai conseguir chegar até o fim do mês com o que ela tem disponível de recurso econômico, e ela já começa a trocar alguns hábitos alimentares. Quando a gente fala em insegurança alimentar moderada, a gente está falando das pessoas que têm redução no seu consumo de alimentos e elas têm rupturas de padrões alimentares. O que isso quer dizer? Que a pessoa deixa de comer carne para comer salsicha, que ela deixa de comer frutas e verduras para comer alimentos ultraprocessados porque eles são mais baratos. Então, aqui já tem redução de quantidade e também de qualidade desses alimentos. E quando a gente fala em insegurança alimentar grave, a gente está falando da fome, de pessoas que não conseguem por mais de um dia acessar alimentos por falta de recurso econômico, por não conseguir comprar esse alimento. Esse é o nosso mapa mundial da fome. Então, em 2014, o Brasil, vocês veem que a gente começa com políticas com uma maior injeção de recurso econômico em 2013, a gente só consegue sair do mapa da fome no Brasil em 2014. E aqui a FAO considerava que menos de 5% da população deveria estar em insegurança alimentar grave. E o Brasil chegou nesse número, né? Então, em 2014, a gente sai do mapa mundial da fome. Porém, esses números vêm aumentando e, em 2022, a gente volta ao mapa mundial da fome. A FAO muda um pouquinho os critérios, ela começa a considerar a prevalência de insegurança alimentar moderada e grave e um valor maior de 10%. Né? A gente já volta nesse mapa da fome aqui no terceiro estágio, entre 25% e 40%. O ano passado, a gente teve a publicação dessa pesquisa, que foi muito importante, né, que apresentou esses números para nós, e ela apresentou um número de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Se a gente levar em conta o que a FAO nos diz, que a gente deve considerar a insegurança alimentar grave e moderada, a gente chega aqui a 30% da população, é um número muito alto. Né, mas a gente está hoje usando esse número de 33 milhões de pessoas em situação de fome no nosso país. E aqui é um pouquinho dessa cronologia que eu falei para vocês. A gente começa a ter esses dados a partir de 2004, então faz praticamente 20 anos que a gente tem o histórico de insegurança alimentar no nosso país. E a gente vê que nunca antes na história a gente teve números tão altos de insegurança alimentar grave e moderada. Então, a gente tem aqui um número que é muito escandaloso, né? E por isso que essa campanha ela vem num momento tão importante da nossa história no país, por apresentar tantas pessoas em situação de insegurança alimentar, de fome. A gente vê também que a insegurança alimentar ela tem cor, né? As pessoas pardas e pretas elas têm um nível de insegurança alimentar muito maior do que as pessoas brancas. Isso se repete entre os homens e as mulheres, então as mulheres também apresentam um nível de insegurança alimentar maior no nosso país, e a gente vê que esse crescimento de 2020 para 2021-22, que foi a última pesquisa, aumentou ainda mais nas mulheres. Se a gente trouxesse esses dados para a escolaridade, para a renda, também teríamos, né, apresentando esses números. E aqui eu trouxe algumas questões para a gente refletir um pouco também, né, de como isso é importante e como essas políticas públicas elas são importantes, né, para a gente conseguir trabalhar essas questões dentro da nossa população. Então, das pessoas que estavam em insegurança alimentar moderada e grave, 50% praticamente estão endividadas. Praticamente 49% delas tiveram que vender bens e equipamentos de trabalho para comprar alimentos. E mais de 55% tiveram algum morador da residência que parou de estudar para poder ajudar na renda familiar. Né? Então, isso vira um ciclo que é muito complicado a gente retomar também. Aqui sobre os padrões alimentares que eu falei, então, das pessoas que estão em situação de fome, 70% delas não tinha adquirido carne nos 3 meses anteriores, e o mesmo se reflete nas frutas e verduras. Então, além de diminuir a quantidade, diminui muito a qualidade alimentar dessas pessoas também que estão nessa situação de insegurança alimentar e grave. Nesse gráfico, a gente pode ver por regiões, né? Então, aqui na região sudeste, sul e sudeste, onde estamos, a gente vê que os nossos números são os menores do país. Porém, a gente teve o maior crescimento proporcional nos últimos anos, nas últimas pesquisas realizadas. Isso mostra que a gente teve o crescimento de insegurança alimentar na nossa região também.
né? Aqui mostra o histórico desde que começou a ser estudado em segurança alimentar lá em 2004, 2009, 2013, 2018 e 2020. Nós nunca antes fazíamos parte do mapa da fome no Brasil. A gente sempre tinha menos de 5% da nossa população em insegurança alimentar grave. Hoje isso não é mais uma realidade para nós, né? Tanto a região sudeste como a região sul entram também para o mapa da fome. Trouxe alguns dados. O ano passado a gente teve também uma nova publicação, foi um suplemento daquela pesquisa mostrando dados específicos de cada região do nosso país, de cada estado do nosso país. Então, aqui eu vou apresentar alguns dados do Rio Grande do Sul. A gente tem, entre os estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o maior percentual de pessoas em insegurança alimentar grave, né? E se a gente juntar os 3 graus de insegurança alimentar, também figuramos o pior estado nessa situação. 14% da nossa população em insegurança alimentar grave, e isso acaba sendo um número muito parecido com a média nacional. Aqui os mesmos dados de antes, né, mas aqui apresenta o percentual e aqui em números absolutos. Então, o Rio Grande do Sul aqui com cerca de 1.600.000 pessoas em insegurança alimentar grave e 1.200.000 pessoas em insegurança alimentar moderada. Neste gráfico, a gente vê isso em relação ao salário das pessoas, né? Então, também quando a gente tem os programas de distribuição de renda, isso melhora muito a questão de segurança alimentar do nosso país. Então, quando a gente tem pessoas que recebem menos de meio salário mínimo per capita, a gente chega a 64% dessas pessoas em insegurança alimentar moderada e grave. Aqui, sobre o tipo de trabalho das pessoas, então, pessoas desempregadas ou com trabalho informal também são as que apresentam maior grau de insegurança moderada e grave. Quando as pessoas conseguem um trabalho formal, isso diminui bastante. E para as pessoas autônomas também é um risco maior, né, a questão da insegurança alimentar. Aqui uns dados de Caxias do Sul, então. Esses dados ele é do Visdata, é um site do governo federal que nos apresenta as pessoas que estão no cadastro único do nosso município. Então, hoje nós temos, em dezembro, né, do ano passado, a gente tinha 11.471 famílias em extrema pobreza, que são pessoas que vivem com até R$ 105 per capita mês. Isso representa mais ou menos 28.000 pessoas. 4.441 famílias com renda per capita mensal de R$ 105 a R$ 210, que estão na linha da pobreza. Isso representa cerca de 13.000 pessoas. E até meio salário mínimo, para a gente poder fazer um link com aquele dado que eu apresentei antes do Estado, né? Que até as pessoas que recebem até meio salário mínimo, 64% delas estão em segurança alimentar moderada e grave. Então, aqui são mais 9.470 famílias, que representam mais ou menos 27.000 pessoas. Se nós juntarmos todos esses dados, a gente está falando em cerca de 68.000 pessoas no nosso município. E se a gente fizer aquela proporcionalidade grosseiramente, para a gente até ter uma ideia, como a gente não tem esses dados específicos de Caxias do Sul de insegurança alimentar, e a gente colocar que 64% dessas pessoas aqui estão em insegurança alimentar moderada e grave, a gente vai chegar a um número de mais ou menos 43.000 pessoas. Então, sim, nós temos muita pobreza no nosso município. E aqui, para finalizar, eu trouxe esse gráfico do DataSUS, então, que ele nos mostra lá desde 2020 até o final deste ano, né, as famílias que estão em extrema pobreza, aquelas que recebem até R$ 105 por mês, na pobreza até 210 e aqui até meio salário mínimo. E a gente vê que, infelizmente, essa curva vem numa ascendente, né? A gente vem aumentando o número de pessoas no nosso município nessa situação. Obrigada, esses eram os dados que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado, Cris. Obrigado pelos dados que tu nos propõe aqui. E passo a palavra, então, ao padre Leonardo Inácio Pereira, nosso vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, que vai nos apontar os dados da caridade na Diocese e também algumas linhas de ação para nós articularmos a campanha da fraternidade. Então, bom dia a todos aqui presentes. Saúdo de maneira muito carinhosa os membros da imprensa, né? É tão bom a gente poder contar com a presença de vocês, porque vocês acabam capilarizando a mensagem e a gente acredita que a função, o trabalho de vocês, ele é muito importante, não só para a igreja, mas para a sociedade toda. Obviamente que
aquilo que a Cris acabou de apresentar para nós, que são dados que nos assustam, não é verdade, gente? Tantos elementos assim, tantas pessoas, cada uma delas é importante, e se a gente considerar 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar moderada e grave, me vem à mente aquela frase do Dom Helder, que até esses dias refletíamos: se eu tenho fome, o problema é meu, mas se os outros têm fome, o problema é nosso. E é mais ou menos isso que o lema da campanha da fraternidade deste ano, ele nos apresenta como proposta. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, depois de ele fazer uma experiência de deserto, uma experiência de luto, porque o seu primo João Batista tinha sido assassinado num banquete de morte, porque Herodes, ele fez uma festa, e nesta festa mandou matar João Batista. Jesus estava fazendo a experiência do luto, e quando no meio do deserto uma multidão se aproxima de Cristo, e ele percebe, porque ele vê a realidade e sente compaixão daquelas pessoas. Ele sente como uma mãe sente o sofrimento do seu nenê. Jesus, ele olhando para aquela realidade daquelas pessoas, ele chama os discípulos e diz para eles o lema da campanha deste ano: dai-lhes vós mesmos de comer. E é nesse sentido que a gente, como Igreja Católica e como sociedade civil, não podemos cruzar os braços. Dai-lhes vós mesmos de comer. É aquilo que a Cris nos falava há pouco, de um tempo em que igreja e sociedade civil e todos os municípios, governos, todo mundo de mãos dadas para aliviar o sofrimento da fome das populações daqui do nosso país, as coisas pareciam andar um pouco melhor. Agora, depois de uma pandemia também que agravou de forma muito intensa a questão da fome, né? E nós mesmos temos essa presença de tantas pessoas que antes davam alimento, agora precisam receber. Temos nas nossas comunidades pessoas assim. A Casa Madre aqui é testemunha disso, né? A gente precisa novamente, Cris e Dom José, darmos as nossas mãos. Vamos resolver os problemas todos da fome? Não. Mas vamos aliviar o sofrimento de alguém. E isso já vai fazer a diferença. Não podemos deixar de fazer o que podemos. E nesse sentido, gente, eu gostaria de partilhar com vocês algumas ações que já foram feitas e gostaríamos de divulgar para a imprensa o que a Igreja Católica vem fazendo neste tempo. O que ela fez especificamente no ano 2022, que são os dados que a gente procurou coletar, né? Primeiramente, eu pedi a Cris e alguns membros da comissão que está pensando a campanha da fraternidade aqui na Diocese para poderem participar do fórum da campanha da fraternidade do Rio Grande do Sul, que foi no ano passado, né? Então, algumas pessoas participaram para também terem conhecimento a respeito do tema e estudarem o texto base da campanha. Então, essa foi uma ação importante. Daí a Cris e as demais pessoas que participaram conseguiram também agregar conhecimentos, isso é importante. Tivemos 2 momentos formativos a semana passada, dia 17, na parte da manhã para os padres e para as lideranças que estão engajadas nas nossas comunidades. Tivemos a presença da Cris, da irmã Wanda, e depois a gente apresentou o mapa da fome na nossa região. E na parte da noite, também no mesmo dia, fizemos uma formação para em torno de umas 80 pessoas ali no auditório da Igreja de São Pelegrino. Foi bem importante. E hoje a coletiva de imprensa, que eu considero uma ação social muito importante para a gente, ao menos, sensibilizarmos as pessoas que nos escutam de que todos nós temos alguma responsabilidade neste aspecto. O
que foi feito no ano passado? E em primeira mão partilho com vocês uma pesquisa que nós, enquanto Igreja Católica, organizamos aqui na Diocese. Dia 18 de janeiro, nós pedimos à comissão da campanha da fraternidade, mandamos para todas as paróquias, 73, 74 paróquias, mandamos um formulário distinto, porque um formulário foi especificamente feito para Caxias e um formulário para as outras paróquias da nossa diocese, das outras cidades. E neste formulário, algumas perguntas foram apresentadas e a gente gostaria de apresentar o resultado desse questionário, que ele para nós alegra o coração. Ele não é total, a gente não consegue pensar a amplitude, né? É uma pesquisa, um mapeamento, tem as suas falhas, obviamente, mas nos apresenta alguns dados importantes para a gente dizer que as pessoas que frequentam nossas comunidades têm um coração muito generoso. As nossas igrejas, não só a católica, mas outras igrejas também, têm um coração que olha para a realidade da pessoa que está com fome. 59 paróquias responderam a esse questionário. 8 paróquias nós colhemos os dados a partir das campanhas de Corpus Christi. E 7 paróquias não responderam. Paróquias que têm serviço de caridade organizadas. Caridade organizada. 43 paróquias na nossa diocese têm trabalho organizado de caridade, no que diz respeito à fome, mas também outros trabalhos. Paróquias que enviam alimentos a outras paróquias e ou instituições da igreja, 7 paróquias. Paróquias que enviam alimentos para prefeituras e ou outras instituições, 5 paróquias. Paróquias que não têm organização e não enviam para instituições, 4. Aqui o dado grosso, mas muito importante, que, repito, alegra o coração da nossa igreja, é que no ano de 2022 foram arrecadadas e distribuídas 302 toneladas de alimentos. 302 toneladas de alimentos. É bastante, é razoável. Para 26.716 cestas básicas. Famílias atendidas mensalmente em 2022, 2.660. É pouco perto das famílias que sofrem insegurança alimentar moderada e grave só na cidade de Caxias do Sul. Mas estas famílias foram atendidas no ano passado. Famílias que são atendidas mensalmente por região pastoral. E aqui a Cris nos apresentou os dados de Caxias. Eu vou apresentar a vocês os dados da região, por região de pastoral da nossa Diocese de Caxias. Caxias do Sul, então, 1.247 famílias atendidas. Bento Gonçalves, 865. Farroupilha, 20 famílias. Flores da Cunha, 85. Garibaldi, 160. São Francisco de Paula, 110. E o Vicariato de Nova Prata, 173 famílias. Existem 25 paróquias em toda a diocese que realizam acompanhamento sistemático às pessoas que sofrem insegurança alimentar. E 30 paróquias que oferecem a cesta básica, mas não prestam esse atendimento, esse acompanhamento mais específico. 13 destas 59 paróquias que responderam o questionário, elas têm parcerias com os municípios, com as secretarias de assistência social ou segurança alimentar. Isso é bom, porque a gente vai precisar trabalhar ainda mais agora, especialmente neste tempo da campanha da fraternidade. Eu também gostaria de partilhar com vocês
porque diz respeito ao cuidado dos pobres, né? Algumas ações que foram feitas no ano passado com o valor da campanha da Fraternidade de 2022. Então, nós temos um relatório muito bem elaborado, com os dados bem concretos, os valores recebidos. Então, para vocês terem uma ideia, a Diocese de Caxias do Sul, ano passado, 2022, no Domingo da Solidariedade, em todas as paróquias da Diocese, arrecadaram R$ 105.859,21, dos quais 50% permaneceram para os projetos sociais da Diocese, ou seja, R$ 52.929,60. Isso significa 50% do valor. O restante foi encaminhado para o Fundo da Solidariedade Nacional. Então a CNBB organiza a distribuição em nível nacional e 10% deste valor fica para os projetos sociais do Regional Sul 3. Então apresento o destino deste valor, né, que praticamente arrecadamos aqui e distribuímos como diocese. A Pastoral dos Migrantes, o CAM, Centro de Atendimento aos Migrantes, recebeu R$ 8.000. A Pastoral Carcerária recebeu R$ 3.000. A Pastoral da Criança recebeu R$ 3.000. Pastoral da Pessoa Idosa recebeu R$ 4.000. Pastoral da Juventude recebeu R$ 2.000. Pastoral da Dignidade da Mulher recebeu R$ 3.000. A Pastoral das Pessoas em Situação de Rua recebeu R$ 5.000. A CPMEM recebeu R$ 1.500 e a Pátina recebeu R$ 5.000. Então, tudo isso está discriminado. A gente tem esse controle porque é um dinheiro sagrado, né, gente? A gente precisa também destinar para o cuidado sagrado da vida. E agora gostaríamos de dizer assim para todos, né, que nós pretendemos, a partir deste mapeamento que tem seus limites, mas também tem sua grandeza, nós pretendemos fazer uma nova pesquisa nas nossas paróquias, porque queremos reestruturar um dos serviços mais importantes da Igreja Católica no mundo, que é a Caritas. A Caritas acontece em nível internacional, a Caritas acontece em nível nacional, em nível regional. A Caritas aconteceu por muitíssimos anos em nossa diocese e a gente estamos conversando como igreja de reorganizarmos a Caritas de modo que ela seja o guarda-chuva de todos os serviços sociais que a Igreja Católica faz. Para quê? Para a gente saber o que é feito, quem é atendido, de onde vem o recurso, para onde vai também. Então queremos fazer um mapeamento bem importante para a reestruturação da Caritas. Um outro elemento que pretendemos fazer, e já fomos contactados para tanto, é parceria com iniciativa privada e com as instituições da nossa sociedade. Por exemplo, Bento Gonçalves já vem fazendo um trabalho a pedido da Câmara de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves. Estão trabalhando juntos, a SIC e a Igreja, para fazer um cadastro único, para evitar fraudes e para poderem atender as pessoas que estão vivendo a realidade de insegurança alimentar. Mas não só, também oferecendo trabalho, oferecendo empresas para que possam fazer cursos, o Grupo S, SESI, SEBRAE, SENAI, né? Então, estão fazendo esse tipo de trabalho já bem qualificativo para a realidade de Bento Gonçalves. E aqui, esses dias, a presidência da SIC também pediu que eu fosse lá para conversar um pouquinho, para eles entenderem como que nós podemos trabalhar. Ok? Então, este é um pouco o mapa da fome, o mapa da assistência que a Igreja Católica faz, e nesse momento a gente gostaria, não é, Felipe, de apresentar para os senhores e as senhoras 3 trabalhos práticos do cuidado da vida presentes na Diocese de Caxias do Sul.
tá? A pastoral da criança, que incide diretamente com aquela fase da vida que Dom José nos alertou na sua fala, que é a primeira fase que é prejudicada quando existe fome, né? As crianças hipervulneráveis. Depois queremos escutar qual é o trabalho que a pastoral da pessoa idosa vem fazendo em todo o nosso território diocesano. E, finalmente, vamos escutar também e conhecer, depois da coletiva, este espaço que atende irmãos nossos muito pobres e que é a Casa Madre Teresa, o serviço de caridade da Catedral. Então, convido, nesse primeiro momento, a Doracélia Melo e também convido a Lúcia Rombaldi Davi, que se coloquem mais aqui à frente, próximo da mesa. A Doracélia é da coordenação estadual, da pastoral da criança, da coordenação regional, foi coordenadora da diocese, na diocese por muitos anos, e agora quem coordena na diocese é a Lúcia, lá da cidade de Farroupilha. Então elas vão nos expor um pouquinho sobre a questão da pastoral da criança na diocese. Tá bom, então. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui e podermos relatar um pouquinho da nossa missão enquanto pastoral da criança. A pastoral da criança, ela está aqui em Caxias do Sul, vamos fazer 38 anos agora em 2023. A nossa maior missão é o cuidado da vida desde sua concepção até os 6 anos. Como nós agimos? Então, para elas poderem acompanhar as mãezinhas, a gente tem uma formação, faz uma formação para poder passar a importância dos cuidados desde a gestação até os 6 anos. E, então, são pessoas voluntárias que a gente tem que encantar para essa missão, porque é voluntária, e elas fazem uma visita, depois de capacitadas, elas vão uma vez por mês, ou conforme a necessidade, até a residência das nossas mãezinhas, desse povo todo que vocês estavam falando aí, são o nosso povo. Para ver o que está acontecendo. A função delas é observar, se tornar amiga da mãezinha para poder orientar, incentivar a amamentação e também fazer encaminhamentos como necessário. Já fizemos vários encaminhamentos, inclusive aqui para a Casa Madre Teresa. E depois que elas fazem esta visita, cada comunidade se organiza conforme sua realidade, geralmente é no salão das paróquias, e fazem a celebração da vida, onde nós celebramos a saúde das nossas crianças. Então, reúne cada líder que acompanha de 5 a 15 famílias, elas reúnem essas famílias, então, elas pesam, elas medem e vão tudo para... Cada uma tem o seu celular, então tem uma que é responsável pelo acompanhamento nutricional. Porque o que a gente percebeu? Que elas estão comendo muito errado. E porque fica mais prático uma mãezinha que não tem o feijão, o arroz, a carne, pegar e... conforme sua realidade, pegar um salgadinho, uma bolachinha recheada, que fica mais prático e as crianças começam a ficar obesas. E não que seja para matar a fome, mas sim uma coisa para suprir a necessidade, né, de que está se sentindo com fome. Depois que elas fazem tudo isso, e nessa celebração da vida, temos os brincadores que brincam com as crianças e falam para os pais, para as mãezinhas que estão ali, a importância deles também brincarem com suas crianças, né? E nessas brincadeiras das crianças que a gente observa se está tendo algum tipo de violência na casa,
né? Então, tudo isso as gurias anotam, as nossas líderes anotam no celular, pelo aplicativo que tem visita domiciliar da Pastoral da Criança, que qualquer um de vocês pode baixar. Inclusive, tem alimentação saudável, né? Hortas caseiras, que vão fazer com que a mãezinha saiba como ela fazer para ter seu próprio alimento em casa, até numa garrafinha de PET, alguma coisa assim, plantar um temperinho, plantar um moranguinho ali, para ter uma alimentação mais saudável para suas crianças. Depois que elas fazem a celebração da vida, as líderes da comunidade se reúnem para fazer a reunião de avaliação e reflexão, onde elas conseguem uma passar para a outra o que está acontecendo, se tem alguma família que está precisando de algum encaminhamento, o que a gente pode fazer. A gente recorre muito aos padres também. O que pode fazer, né, para sanear aquela dificuldade que estão tendo. Tá? Depois de tudo isso, quando elas colocam no aplicativo, vai direto para Curitiba, para o Ministério da Saúde. Eles têm todos os nossos dados, tudo que está acontecendo na nossa diocese, através desse aplicativo. Nós temos bastante informação, porque a líder, para passar as informações com segurança para sua mãezinha sobre diversas coisas, a importância da vacina, que foi a nossa maior dificuldade nesses 2 anos de epidemia, porque mais de 50% das nossas crianças, os bebezinhos, as mães ficaram receosas de irem vacinar, por isso que está voltando, né, sarampo, as outras doenças que já estavam erradicadas, né? Então, a nossa maior luta agora, nesse 2023, que a pandemia já está mais leve, né, é nós incentivarmos e fazer com que essas mãezinhas levem para fazer a vacina, né? Que é muito importante para a saúde. Nós também trabalhamos primeiro a importância da mãezinha, assim que ela descubra que tá gestante, ela começar a trabalhar a líder junto com ela os primeiros 1000 dias. A importância dela conversar com o bebezinho, dela se alimentar bem, dela dar carinho, dizer o quanto ele é amado. Porque foi feito um estudo pelo Dr. David Baker, infelizmente ele morreu em 2013, e o que ele percebeu? Foi feito pesquisas, que todas as crianças ou mãezinhas que fizeram esse acompanhamento, que tiveram esse acompanhamento, elas não ficavam assim, não tinham essas doenças, pneumonia, artrite, até na vida adulta. Então, nós estamos trabalhando muito os primeiros 1000 dias, e também o dormir de barriga para cima, que tem os médicos que já aceitaram, inclusive nas UBS pediram para nós o cartãozinho, da importância da mãezinha colocar o bebezinho dormir de barriga para cima, porque o que achavam? Que a criança, quando tinha morte súbita era porque ela sofria de refluxo, né? E não. A importância de todos nós pedimos a ajuda de vocês para nos ajudarem nisso, para conscientizar. Porque o bebê que dorme de barriga para cima, quando tem refluxo, ele vira. E o bebezinho que está de lado, ele faz assim, e daí ele esquece de respirar. Tá? Então, nós, tenho que falar rapidinho aqui, nós estamos em 25, estamos em 25 paróquias, sendo que uma de Cambará, até eu vi o padre Tiago aqui, ele não está mais lá, está adormecida, tá? Mas precisamos chegar a muito mais, só que estamos com falta de voluntários. Por volta de 1.400 famílias acompanhadas, 87 gestantes, e nós estamos com por volta de 100 voluntárias. Mas, para a quantia de crianças que temos que atingir, nós somos em muito poucas, né? E nós tínhamos quase 3.000 crianças antes da pandemia. Só que a gente perdeu líderes por Covid, infelizmente, perdemos coordenadoras, perdemos criancinhas. Então, agora a gente está caminhando de novo e com muita fé que a gente vai conseguir. Tá? É isso, então. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Doracélia. Obrigado, Lúcia. Então, recordando, nós também vamos
expondo aqui os trabalhos das pastorais. Convido a Adilis Menegusso, que é a coordenadora da pastoral da pessoa idosa na Diocese de Caxias do Sul, que veio de Cotiporã para estar conosco. Adilis, a palavra é contigo. Bom dia a todos. Prazer, satisfação, gratidão poder estar presente num momento como esse também, para poder trazer um pouco da importância e da necessidade, então, da pastoral da pessoa idosa estar presente na vida da nossa sociedade hoje. Bem, então eu, enquanto coordenadora aqui da Diocese de Caxias do Sul, me sinto um pouco de Caxias, né, e tenho que ser também. Então, a pastoral da pessoa idosa aqui na Diocese, ela está presente desde vamos ver, desde 2008. Então, assim, das 73 ou 74 paróquias, 32, então, paróquias são contempladas com a PPI. Isto graças, então, temos que dizer aqui, né, ao empenho dos nossos párocos, das forças vivas, da liderança dessas comunidades, para manter esse serviço que considerando tão importante. Temos também presente ainda o impacto da pandemia, cujos números então ficam um tanto imprecisos para nós, porque hoje nós podemos contar com 400 líderes voluntários capacitados que atuam então na visitação mensal de mais de 3.000 pessoas idosas em seus domicílios em nome da igreja, então levando então aquilo que nós chamamos da ternura e do amor de Deus através da escuta, através da oração, através do diálogo, acolhida e, acima de tudo, demonstrar para essas pessoas que não são esquecidas pela nossa Igreja Católica, que a Igreja se faz presente nesse momento em seu domicílio, não para dizer que elas estão inválidas, que elas não podem mais sair de casa, né, mas sim com aquela força vital que ainda as líderes podem receber dessas pessoas através desse contato, através da escuta. O que é mais importante é escutar essas pessoas. A sua realidade momentânea, às vezes, ela é um tanto restrita, mas com os relatos, a líder pode detectar talvez alguma necessidade a mais que se pode levar depois na busca de melhorias e também sanar certas dificuldades que acontecem, porque hoje a realidade é assim, involuntariamente os nossos idosos são sim ignorados, verdade. As famílias querem bem, querem tudo, mas assim a correria do dia a dia fazem com que aquela pessoa lá que sabe esperar, que sabe ficar quieta, às vezes ser esquecida e negligenciada. Então, a igreja, a gente entende que ela direciona a iniciativas que vão ao encontro do número crescente de pessoas idosas, como vimos, né, muitas vezes fragilizadas, abandonadas, negligenciadas em seus direitos e necessidades. Essas necessidades, às vezes, como já dissemos, é a carência de alguém que as escute, que alguém que coloque a mão no ombro dela e que diga que nós estamos aqui, estamos presentes, você não é esquecida pela sociedade lá fora, pelas demais famílias, pela própria igreja que encaminha este trabalho, né? E isso, então, nós contamos com a riqueza dos nossos líderes voluntários. Então, eles são portadores desta acolhida, eles, para dizer para eles o quanto eles são importantes para a sociedade, para a igreja, para todos nós, com os relatos de suas experiências, com talvez demonstrando alguma necessidade. A gente descobre também meios para
uma melhoria de vida para essas pessoas e também para o consolo das pessoas que têm esse compromisso hoje de consciência, de cuidar de quem já cuidou antes de nós e que hoje se sentem assim, eu digo assim, a pessoa idosa, a diferença da criança é que a criança tem toda uma vida para frente e a pessoa idosa teve uma vida para trás. Daqui ela vai decaindo, embora a gente não queira colocar isso, expor isso para a pessoa, né, que ela vai se tornando cada vez mais incapaz, mas sempre mais necessitando então da nossa presença. Então isso resulta uma dádiva, porque essas pessoas, como vimos na Pastoral da Criança, que ela é filha da Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa, ela necessita assim de muita capacitação, a pessoa que ingressa num trabalho como esse para o exercício desta missão, que nós chamamos de missão. Ela necessita de uma capacitação, por isso que a pessoa que ingressa, e até fazemos aqui um convite em aberto, né, de se alguma pessoa, porque com isso que nós estamos colocando, nós colocamos também os objetivos da Pastoral da Pessoa Idosa, né, que é visitar a pessoa no seu domicílio, para ver realmente qual é a necessidade dela e para retribuir tudo aquilo que ela já deu, né, a sua contribuição para a sociedade. Eu não vi o tempo passar, desculpe, mas eu quero dizer só com isso, né, que é gratificante para as líderes, segundo o testemunho dela, esta visita, que ela se torna tão benéfica para quem visita, muito mais às vezes do que a pessoa visitada. Esse é um ponto importante, porque além das pessoas idosas, nós temos as nossas líderes que se sentem confortadas e se sentem agradecidas com isso. Eu vou ter que interromper então. Muito obrigada. Muito obrigado, Adiles, pela partilha, pela riqueza. E aproveito e convido então a Silvana de Conto, que é a coordenadora aqui da Casa Madre Teresa, também vai nos mostrar, nos falar um pouquinho sobre o trabalho da Casa Madre. Saúdo, na presença de Dom José Gislão, a todos presentes, que vieram até a Casa Madre Teresa para a abertura da campanha da Fraternidade 2023. Primeiramente, quero dizer da nossa gratidão e alegria por estarmos participando deste momento único. É uma honra recebê-los nesta casa. A Casa Madre Teresa é uma pastoral social da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, paróquia de Santa Teresa. Iniciou suas atividades em 1993 com o nome de Pão da Vida e desde 2000 passou a se chamar Casa Madre Teresa, inspirado na Santa Madre Teresa de Calcutá, exemplo de caridade e amor aos mais necessitados. Esta casa atende nossos irmãos carentes em vários aspectos, como roupas, medicamentos, fraldas geriátricas, apoio jurídico e psicológico, grupo de gestantes, visitas domiciliares e cestas básicas. A fome, como necessidade vital, nós vivenciamos nas pessoas que nos procuram cada vez que abrimos as portas. Entregamos, no ano de 2022, 808 cestas básicas para pessoas assistidas e cadastradas. Além das cestas básicas, que contêm de 15 a 22 quilos de alimentos, temos o kit emergencial de 5 quilos, que é doado na porta, totalizando mais de 14 toneladas de alimentos ano. Quero frisar que essas famílias que recebem cestas básicas ou fraldas geriátricas foram visitadas, quando pudemos atestar concretamente, como vivem, e para nós esse é o ponto principal. E dizer que por trás dessas 808 cestas básicas há nomes, como Moacir, que manda mensagem comunicando que a Ângela está hospitalizada e precisa de um leite especial e que não tem condições de comprar. A Karina, contando que o marido saiu da prisão, pois teve um AVC e está precisando de roupas para ele. A Graziela, que liga chorando, dizendo que seu menino especial morreu. A Lúcia, que manda um áudio
avisando que se o seu filho aparecer na casa pedindo qualquer coisa, não é para dar, pois está em crise por falta das drogas. E tantos outros nomes que nos veem como um ponto de apoio e de acolhida. O alimento é importante, sim, mas tem que estar acompanhado da atenção, do carinho, do colocar-se no lugar do outro. Aí sim, estaremos fazendo a diferença na vida desses nossos assistidos. Caso contrário, serão somente cestas básicas, sem nomes, só números. É importante salientar que todos os alimentos comprados e doados são provenientes de anjos, chamados benfeitores, voluntários da Casa Madre Teresa, comunidade de Caxias do Sul e paroquianos da Catedral. Dom José, estamos comprometidos com Jesus Cristo e sua Igreja para vivenciar o lema e o tema da campanha da Fraternidade de 2023. E agradecemos ao Senhor, ao coordenador de pastoral, Padre Leonardo, ao coordenador geral da Casa Madre Teresa, Padre Volney, por acolherem a sugestão do Felipe, por estarmos hoje aqui, sendo a nossa pastoral, sendo o local de lançamento da campanha da Fraternidade. Muito obrigado em nome dos nossos 75 voluntários. Muito obrigado, Silvana, obrigado pelos dados, obrigado pela acolhida, mais uma vez aqui neste espaço. Passo a palavra ao Padre Leonardo, que vai fazer nossa oração da campanha. Depois Dom José vai nos dar a bênção. Então, para concluir, eu gostaria assim de agradecer mais uma vez a presença de cada um dos senhores, das senhoras, agradecer a Casa Madre, a Silvana na coordenação, e com essa saudação a todos os voluntários, ao Padre Volney, Padre Tiago, gostaria de também mencionar a presença de lideranças que fazem parte da coordenação de pastoral da Diocese, que estão aqui conosco, né? E também o Felipe, né, pelo trabalho, ele e o Vinícius, pelo trabalho que eles estão fazendo para a coordenação de pastoral. Então não poderia deixar de agradecer também estes irmãos. Oração da campanha da Fraternidade 2023. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. A todos aqueles que organizaram esse momento, mas de modo especial, também os que participaram, aos meios de comunicação, que nos ajudam também a mostrar esse rosto da fome, mas também motivando a caridade. Agradeço e peço que Deus, nosso Pai, nos ajude a fazermos uma caminhada quaresmal, onde podemos vivenciar o amor, a ternura, a misericórdia de Deus, mas também sermos fortalecidos pela compaixão, pelo olhar que gera vida. E ajuda os irmãos e irmãs a verem a beleza da vida, dom de Deus, e não se sentirem excluídos e esquecidos na nossa sociedade. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe, abençoe todo o nosso povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Declaro então, com gratidão, o início da campanha da Quaresma na nossa diocese, mas também oficialmente aberto
a campanha da fraternidade de 2023. Obrigado a todos.